eu já li todos os livros. Comecei o livro novo do Ivan Esquerdo, Releituras do Óbvio, que é uma coletânea de textos. Não tem uma cronologia específica, uma coletânea mesmo, sobre textos mais atuais e quase assim manifestos de indignação, né? De como as pessoas estão conduzindo a vida, como elas estão se deixando levar por correntes, por pensamentos alheios, que outros livros chamam de cascata informacional. É um livro muito, muito interessante. E eu achei curioso que nas respostas da caixinha de perguntas que eu deixei, muitas falam a mesma coisa. Isis, como você consegue fazer tanta coisa? Isis, por que você lê tanto? Porque como se o meu tempo fosse multiplicado por várias vezes. Gente, não é. É organização. Tanto que agora à tarde eu vou deixar time-lapse para vocês verem. E é muita coisa que eu faço, realmente, muita coisa que precisa de concentração. Seja para contratos públicos, seja, como eu vou fazer agora à tarde, para moving. São coisas que não dá para ser interrompido, não dá para ficar fazendo um monte de coisa, conversando com pessoas. Não dá, é concentração. E uma coisa também que é muito importante, não deixar de cuidar da saúde para poder fazer isso com maior desempenho. Então, quando eu não treino, por exemplo, é aquela moleza, sabe? Você fala assim, ai, que preguiça, ai, que vontade de cochilar, ai, que vontade, se bem que tem um artigo interessante sobre cochilo que a gente fala depois. Então, assim, tem tanta coisa que prejudica o desempenho, então você tem que estar tomando água, treinando e tal. Por isso que, por mais que as pessoas achem que isso não dá tempo de fazer como se fosse segundo plano, isso pesa no desempenho, você tem um desempenho muito melhor. E feito o que eu tinha que fazer pela manhã, dei meu tempinho, almocei longe do celular, porque você tem que estar presente, sabe? Esteja presente naquilo que você faz. Se é se exercitando, se é lendo, se é trabalhando, conversando com alguém, não é nesse negocinho aqui, é estar fazendo só aquilo que você está fazendo. Percebe? Porque aí você rende mais. Agora eu já almocei, 1h30 cravado, eu começo de novo o trabalho aqui. Então, assim, rapidamente, responder caixinhas. Você segue o Milagre da Manhã? Sabe que você não é a primeira pessoa que fala isso, né? Muita gente já fez essa pergunta, porque fala que eu sigo exatamente. E eu não li esse livro, mas eu li vários outros. A começar pelo Essencialismo, que é a palavra de ordem aqui, do Greg McKeown. Sem Esforço, que é dele também. Indistraível. Produtividade para Quem Quer Tempo, que é do Jerônimo Temel. A Única Coisa. São livros que falam não só ser produtivo, então você é aquela pessoa que faz as coisas com foco, com eficiência, mas quem é essa pessoa que está fazendo com eficiência? É uma pessoa que dá atenção para o sono, é uma pessoa que sabe estar presente, então ela tira as coisas que distraem, gatilhos internos e externos. É uma pessoa que pratica atividade física, porque isso ajuda no desempenho cognitivo. Entende que é um conjunto de fatores, então não é só a produtividade, é a pessoa que é produtiva. Não acredito que de dentro para fora sempre temos expectativas e frustrações, mas eu concordo com você. Não quer dizer que você se desenvolver, você não tenha expectativas e frustrações por não ter o reconhecimento da empresa onde você trabalha, das pessoas à sua volta, ou, sei lá, no relacionamento, se você está estudando alguma coisa para tentar se relacionar melhor com as pessoas. É claro que nós temos expectativas. O ponto é, você não deve se moldar para atender expectativas alheias. Porque à medida que você faz isso, a sua expectativa é muito maior. Repara que tudo que você faz fica só amparado em expectativas. Não é um desejo real. Não é algo que tenha uma concretude. Percebe? Então você não tem propósito. O teu propósito é uma expectativa. E não é isso que tem que ser. Você tem que estar em melhoria contínua sempre para si mesmo. É o que você faz com a expectativa, não ela em si. Qual aplicativo você usa para marcar o tempo? Eu uso o Pomodoro. Eu gosto bastante. Porque ele dá aquele tempo de 25 minutos, depois 5 minutos de pausa. Eu costumo programar para 5 Pomodoros. Depois de 5 blocos de 25 minutos, ele dá uma pausa de 15. Pausa um pouquinho maior, que eu faço um lanche tranquila, tomo um chá e tal, aí eu volto e continuo. Isso é muito importante. Agora, independente desses aplicativos,
o celular está impedido de eu mexer nele, como por exemplo o time-lapse. Quando eu coloco gravando, se eu interromper o time-lapse, acabou. Então assim, é uma outra medida. Então isso é você eliminar um gatilho externo. O celular é um gatilho externo. A ansiedade é um gatilho interno. Então quando você consegue compreender como eles funcionam, você consegue usar as ferramentas corretas também. Não consigo ser regrada como você. Gata, eu vou te dar o segredo. Você quer ser regrada pra quê? Se eu não tivesse um pra quê, por que eu leio todo dia? Por que eu me exercito? Por que eu tô procurando melhorar minha alimentação? Por quê? Se você não tem o porquê, se é só seguindo alguém, você, eu quero ser igual a outra pessoa. Por quê? Porque ela faz tudo o que ela quer. Mas de repente o que eu quero não é a mesma coisa do que você quer. De repente você tem outros horários a cumprir do que diferentes dos meus. De repente você não precisa acordar antes do sol nascer, por exemplo. Entende? Então, faça isso. Tem um livro, óbvio que eu indico um livro, do Simon Sinek, espetacular, se chama Comece pelo Porquê. Eu li, eu releio várias vezes, assim como eu releio o Essencialismo. Leia, você vai gostar. Depois de 30 anos estou lendo o primeiro livro. Gata, parabéns, leia, não pare, é constância, não é pressa. Não tem data para começar, assim como não tem data para terminar, aliás, muito ao contrário, é para sempre agora, hein? Agora, uma coisa que eu digo para você, não tenha pressa, não fica paranoica de, eu tô demorando para ler. É constância. O que importa é o que você aprende com o livro, não é o livro em si. Entende? Eu falo sempre que o aprendizado está fora dele. Quando você começa a conectar aquilo que você leu, a enxergar fora dele. Então, um comportamento das pessoas, fala, nossa, olha, parece, se for ficção, tal personagem do livro. Ou se for não ficção, você fala, esse comportamento realmente está descrito, tem determinada característica. Então, é o que você faz com esse conhecimento. Continue. Terceiro dia de leitura do livro A Era da Empatia, de Frans de Waal. E na leitura de hoje, ele falou sobre como que as pessoas às vezes querem mudar as outras. Ele deu exemplo até daquela tia muito falante, que as pessoas pensam assim, 9º dia de leitura, 12º dia